Alô, bom dia, você está no canal Professor Belém nesta sexta-feira, dia 9 de dezembro de 2022, sejam todos bem-vindos. Meus amigos, o que mais os analistas internacionais, os analistas de geopolítica perguntam hoje é se haverá uma guerra entre Estados Unidos e Rússia. A guerra, para todos os efeitos, já existe, só que uma guerra por procuração. Estados Unidos está em guerra com a Rússia, mas não está mandando os seus soldados, nem entrou nela diretamente. Está mandando muito dinheiro, claro, como todo mundo sabe, e muito armamento para a Ucrânia. Mas há também uma guerra, além da guerra de procuração, há também uma guerra de propaganda. Os Estados Unidos estão dizendo que a Ucrânia avança sobre a Rússia, já tomou cidades importantes e resta agora atacar o território russo profundamente. Vladimir Putin, por outro lado, mostra que a realidade é bem diferente. Seja como for, existe sim uma guerra entre Estados Unidos e Rússia. Os Estados Unidos já enviaram para a Ucrânia mais de 60 bilhões de dólares. Isso em dinheiro. E outros tantos bilhões de dólares em armamentos. Precisa de recursos como nunca. Porque a possibilidade que vem pela frente, e essa está muito além da narrativa, é que a Rússia passe para uma escalada infinitamente maior do que vimos até agora. Vladimir Putin já acenou com a possibilidade de simplesmente arrasar totalmente a Ucrânia e aí ficar esperando um envolvimento direto dos Estados Unidos, porque a este não restará mais possibilidade de levar uma guerra de procuração, assim como tem levado até agora. Terá que envolver-se diretamente. Bem, acontece hoje, nesse momento, uma reunião de ministros de defesa dos países membros da Organização de Cooperação de Xangai e da Comunidade de Estados Independentes. Eles estão reunidos em Moscou. E para essa reunião, Vladimir Putin mandou um vídeo gravado dizendo o seguinte, abre aspas, o risco de um conflito no mundo está crescendo. E isso é consequência direta da tentativa de algumas elites ocidentais de manter a todo custo seu domínio político, econômico, financeiro, militar e ideológico. Eles multiplicam deliberadamente o caos e a escalada da situação. Bem, essas palavras foram bastante duras porque Putin, na verdade, está se referindo não apenas a um aparato bélico, mas a um aparato ideológico, como todo mundo sabe. O Ocidente está sendo comandado pela narrativa do terror climático e também do terror pandêmico, usando isso tudo como controle populacional e também, claro, servindo-se de mecanismos financeiros internacionais para criar uma nova economia, uma economia nascida do caos. Tudo isso Vladimir Putin sabe muito bem. E é exatamente isso, tendo tudo isso em perspectiva, que ele ameaça aumentar a força sobre a Ucrânia. Hoje também uma matéria importante no Daily Reckoning diz o seguinte, prestem atenção. A guerra na Ucrânia está em um hiato parcial nos últimos 2 meses. Mas esse hiato está chegando ao fim, enquanto a Rússia prepara o seu próximo passo. Estamos hoje olhando para o que está por vir. E aqui vai uma dica. Podemos estar entrando em um período muito perigoso. A situação, em primeiro lugar, diz respeito ao terreno da Ucrânia, e ela será melhor compreendida como uma competição entre a narrativa e a realidade. A narrativa consiste no que você ouve na grande mídia, da Casa Branca, do Pentágono e de fontes oficiais do Reino Unido, França, Alemanha e nas sedes da União Europeia e da OTAN em Bruxelas. A narrativa diz que as forças armadas da Ucrânia derrotaram as forças russas e recuperaram Kherson,
que fica estrategicamente no rio de Dnipro, o principal acesso de Kiev ao Mar Negro. Com base nesses avanços, a narrativa diz que a Rússia está em retirada. As tropas russas estão desmoralizadas. Putin corre o risco de ser substituído e a vitória total da Ucrânia é apenas uma questão de tempo. A narrativa é então usada como base para o aumento da ajuda financeira dos Estados Unidos, e, como disse, passa já de 60 bilhões de dólares, mas também o aumento de remessa de armas dos membros da OTAN. Mas, diz a matéria, a situação no campo de batalha na Ucrânia está quase completamente em desacordo com a narrativa ocidental. A verdade é que a Ucrânia fez avanços recentes no leste, mas esses avanços foram contra posições russas que eram levemente defendidas ou estavam perto de terreno aberto. Muito se falou sobre a retomada de Kherson pela Ucrânia, mas a Rússia a considerava uma cidade de pouco valor estratégico. Em vez de desperdiçar recursos lutando por um alvo de pouco valor estratégico, os russos preferiram se retirar. Os russos também permitiram que os ucranianos entrassem em terreno aberto, que mais tarde se tornaria um campo de batalha para a artilharia russa. Essa é a realidade que não está sendo contada. Para terminar, diz a matéria que, se bem sucedida, a próxima contraofensiva da Rússia daria a Putin o controle de toda a costa, desde o Mar de Azov até o Mar Negro. Também daria à Rússia o controle do rio de Dnipro, que separa a parte ocidental da Ucrânia da parte oriental, conectada a Kiev e ao Mar Negro. A Ucrânia seria deixada como um estado redutor entre Kiev e Lviv. Quase toda a capacidade industrial, tecnológica e de recursos naturais da antiga Ucrânia estaria sob controle russo. Essa ofensiva, evidentemente, exigiria um grande contingente, ou tudo o que a Rússia possuísse de contingente militar. E é aí que entra a voz da experiência, como, por exemplo, do coronel Douglas MacGregor, muito famoso na Guerra do Golfo, por ter liderado a Batalha de 73 Easting, aquela famosa batalha em 2012, onde os Estados Unidos tomaram totalmente o controle do Iraque. Foi comandada por este coronel. Ele diz o seguinte, ele compara a mobilização ucraniana com a Rússia e diz que hoje a mobilização russa envolve 300 mil homens, com mais de 180 mil tropas posicionadas atrás das linhas de formações de combate. 120 mil soldados restantes chegariam atrás dessas linhas para um confronto final. Isso levaria a força russa para cerca de 30 divisões no total. Mas MacGregor disse mais. Ele diz o seguinte, abre aspas, o governo Biden comete rapidamente o pecado imperdoável em uma sociedade democrática de se recusar a dizer a verdade ao povo americano. Ao contrário da popular narrativa da vitória ucraniana, da mídia ocidental, que bloqueia qualquer informação que a constranja, a Ucrânia não está ganhando e não vai ganhar essa guerra. Vejam, é um coronel norte-americano dizendo isso. Meses de pesadas baixas ucranianas resultantes de uma série interminável de ataques inúteis contra as defesas russas no sul da Ucrânia enfraqueceram perigosamente as forças ucranianas. E completa o coronel dizendo, a próxima fase ofensiva do conflito fornecerá um vislumbre da nova força russa que está surgindo de suas capacidades futuras. Os números continuam a crescer, mas os números já incluem 1.000 sistemas de artilharia de foguetes, milhares de mísseis balísticos táticos, mísseis de cruzeiro e drones, mais 5.000 veículos blindados de combate, incluindo pelo menos 1.500 tanques, centenas de aeronaves de ataque tripuladas,
de asa fixa, helicópteros e bombardeiros. Essa nova força tem pouco em comum com o exército russo que interveio há 9 meses atrás, em 24 de fevereiro de 2022. Ou seja, a próxima escala da guerra mostrará uma Rússia que ninguém ainda viu. A verdadeira, provavelmente. Porque, se de fato considerarmos que a Rússia poderia ter já esmagado a Ucrânia, temos que supor que ela tenha, sim, um poder muito maior do que mostrou até agora. É bem verdade que a Ucrânia não é apenas a Ucrânia. A Ucrânia é a Grã-Bretanha, a Ucrânia é a França e, sobretudo, os Estados Unidos. Mas agora parece a conversa de Putin será outra. Se Putin arrasar totalmente a Ucrânia, não haverá mais um entreposto para se levar uma guerra por procuração, como disse. Aí o confronto seria diretamente entre OTAN e Rússia. E é esse momento em que vivemos agora. Estamos realmente muito próximos de um conflito nuclear. A Rússia já disse que, se for atacada, responderá assim com força nuclear. A OTAN colocou essa informação, ou melhor, o sistema psicológico do Ocidente colocou essa fala de Putin como se ele tivesse ameaçado dar o primeiro tiro nuclear. Não foi o que ele disse. Ele disse apenas que, se a Rússia for atacada, terá de responder sim com força nuclear. Isso é política russa desde os anos 50. Responder a ataques de forma pesada. Bem, diante dessa perspectiva de escalada, diante da possibilidade de um confronto direto entre OTAN e Rússia, o que podemos nós aqui esperar da relação de Vladimir Putin com a América Latina? Vladimir Putin não é mistério para ninguém. A Rússia, melhor dizendo, tem apoiado já há muitos anos a Venezuela. A Venezuela, contudo, por outro lado, não obstante, tem ótimas relações com os Estados Unidos de Biden, porque precisa do mercado norte-americano do talco. Os Estados Unidos é o país que mais consome o produto branco produzido aqui na América do Sul, mas também poderá ser um excelente negociador ou comprador do petróleo venezuelano, na medida em que colocar dinheiro para a Venezuela recuperar os seus ativos petrolíferos. Existe uma relação ambígua. Vladimir Putin pode não estar gostando desta ideia. Por outro lado, não se sente nada infeliz sabendo que a Venezuela contribui para a degradação moral e física do povo norte-americano, vendendo talco, entenderam? O dinheiro dos Estados Unidos que entra via o comércio do talco na Venezuela serve, sim, para fortalecer a Pátria Grande, a ideia de Pátria Grande, ou pelo menos manter os militares venezuelanos satisfeitos apoiando Maduro. É um jogo muito complexo, muito complicado. Mas em relação às revoluções coloridas, é que mora o X da questão. Vladimir Putin, neste mesmo vídeo apresentado aos militares que se reúnem em Moscou, disse o seguinte: Washington recorre a sanções econômicas e comerciais ilegais e não tem reparo em usar, não tem modéstia em usar a técnica das revoluções coloridas para derrubar governos instáveis, ao mesmo tempo em que atiça os conflitos militares e aumenta as tensões em diferentes partes do mundo. Ele não cita o Brasil, mas certamente está de olho no que está acontecendo aqui. Tudo isso para sufocar, bloquear qualquer modelo alternativo de desenvolvimento, acrescentou Putin. Bem, se o serviço de inteligência russo for tão competente como julgamos ser, é claro que Putin sabe
que existe um poder estrangeiro, por assim dizer, atuando aqui para gerar um conflito aos moldes das primaveras coloridas. Quando Putin se refere à primavera colorida, ele não está falando, em relação ao Brasil, se eventualmente estiver pensando no Brasil, não está se referindo aos patriotas que ordeiramente aguardam na frente dos quartéis, ou já moram praticamente na frente dos quartéis. Ele está se referindo a um movimento político regional liderado desde os Estados Unidos para criar confrontos, baseado, evidentemente, em protestos políticos bem aos moldes do Capitólio. Entenderam? Primavera colorida para Putin é algo perigoso, porém não tem nada a ver com os protestos pacíficos de uma parte da população, assim como não teve a ver com protestos pacíficos em favor de Bashar al-Assad na Síria. Não, para Putin, primavera colorida, é sempre um ativismo político liderado pelos Estados Unidos, que desestabilizaram todo o Oriente Médio, a Síria quem o diga. E Putin, claro, não estaria nem um pouco satisfeito, sabendo que o Brasil pode seguir o mesmo caminho da Síria, do Egito, etc. e tal. O que nós precisamos saber em relação a Putin é quem dos dois maiores personagens políticos aqui no Brasil Putin considera como Bashar al-Assad, aquele que deve ser protegido. Esse é o X da questão. Virá guerra? É possível que sim. A Rússia poderá destruir boa parte do mundo? É possível que sim. Ao mesmo tempo, concentrará forças que já tem depositada aqui no continente contra o Brasil. Só não sabemos se o Brasil vermelho ou o Brasil verde. Claro, tudo isso é especulação, mas os analistas da geopolítica estão já trabalhando sim com todos esses elementos. Por enquanto é isso. Até amanhã, se Deus quiser.